Mas já estamos com a nossa convidada aqui, inclusive, né? Voltando para essa segunda parte do Fórum Mundial Empresas da Nova Terra. A primeira parte foi linda, foi maravilhosa, foi incrível, com pessoas que acrescentaram muito, cada um com seu pedacinho, com seu cadinho, né? E trouxeram muito dessa visão que a gente está buscando aqui trazer para todo mundo sobre como serão essas empresas da Nova Terra e como já na realidade estão sendo, porque a gente sabe que essas pessoas que estão trazendo isso, elas já vivem isso, né? Ela já vive no seu dia a dia, na prática, e aqui estamos trazendo mais uma convidada que vai falar um pouquinho sobre isso agora, especialmente de Portugal, com sotaque português gostoso que a gente conhece, uma irmã querida nossa que também tem sua experiência muito profunda no corporativo e que vem trazer para nós também essa intuição, esse chamado que vem cada vez mais crescendo dentro dela de fomentar essa parte, trazer cada vez mais. Ela que é uma pessoa que sempre teve muita coragem de ser quem é ela, mas agora ela vai trazer para a gente também. Então, já dando as boas-vindas para Rosa Samagaio, que está aqui com a gente, e também Vini, Pode Vini, falar, pode. vou te cortar um Vai, corre. pouquinho. Eu tô louca para ouvir a Rosinha, mas antes da fala dela, a gente tem um momento mindfulness aí com a Gi na programação, trazendo uma meditaçãozinha de abertura também, junto com a Rosa aí, né? Maravilha, é com elas. Obrigado por lembrar. Acho que a gente pode botar Já tem uma... música de fundo, tá? Já? Eu botei Já. música aqui. Tá bom o volume aí, Ana? Aqui a A Tá gente gente. bem não consegue baixinho. ouvir aqui. Ah, Tá, vou colocar aqui novamente, então, um pouquinho mais alto. E você que está online, que está aqui com a mas gente, acho que tem que botar uma frequência. frequência? Você que está online, que está aqui com a gente, já vai também Nos dando. ajude a compartilhar, a distribuir para outras pessoas que assistam também, e estejam aqui com a gente. São muitas visões, muitos convidados ainda que estão para vir agora nesse período da tarde. Então vamos lá agora para uma meditação, uma conexão para a gente acalmar um pouquinho, se concentrar, deixar a atenção toda aqui para esse momento, para a gente dar o start para esse novo período da tarde que nós estaremos juntos. Eu não sei se todos estão escutando. Dá o feedback aí pra gente, Aninha. Tá tudo bem, Tá Aninha? bom o volume? Isso. Então, eu vou aqui dar o início e depois a Rosinha pode complementar com o que ela sentir. Vou pedir para que todos fechem os seus olhos. Trazendo então a concentração e a intenção para que a gente acalme o nosso corpo. Vai relaxando a coluna, o quadril, os seus braços. Relaxe o seu maxilar. Relaxe os seus olhos. Relaxe o pescoço. Com seus olhos fechados, você vai intencionando essas regiões. Os seus ombros, a sua lombar, trazendo todas as suas partes que estavam dispersas ao longo do dia, ao longo dos dias, para esse momento. Vendo o seu ser humano se aterrando a esse momento, como se você fosse uma grande árvore. E lá dos seus pés, da sola dos seus pés, você vai percebendo como se as suas raízes estivessem crescendo, crescendo, se conectando e se agarrando a esse solo,
se tornando um único ser junto a esse grande planeta, a todos os elementais, a Terra, te trazendo para esse momento presente. E nesse momento, todas as suas emoções, todos os pensamentos que estavam acelerados ou que estão ainda, começam a lentamente se acalmar. Aquela sensação de ansiedade, de agitação, ela vai começando a ficar cada vez mais lenta. E o amor vai começando a te envolver. Os pensamentos vão ficando mais baixos. Você vai se conectando à batida do seu coração. Você vai percebendo que as tuas raízes, elas crescem infinitamente. E você relaxa mais profundamente. Então vamos juntos respirar, puxando o ar pelo nariz. Puxando até onde você não conseguir mais e sustentando esse ar no seu peito. Perceba que as tensões vão se dissipando e você vai percebendo que as tensões estavam ali no corpo. E você solta essa respiração, seja pela boca ou seja pelo nariz. Intencionando o relaxamento mais profundo. Mais uma vez, puxando o ar pelo nariz. Puxando e segurando. Soltando o ar. E agora, na próxima respiração, você vai puxar o ar e levantar os seus ombros até as suas orelhas. E vai soltar. Mais uma vez. Puxa o ar, levantando os seus ombros até as suas orelhas. Se você sentir de soltar o som através da sua boca, é melhor ainda. Mais uma vez. Levanta os ombros. Isso. E agora eu vou pedir para que fiquemos de pé. Então vamos ficar de pé, com seus olhos fechados. Feche os seus olhos, deixe os pés na altura do seu quadril, o peito aberto para frente, seus braços alinhados ao seu corpo. Intencionando e visualizando o seu coração se expandir e se abrir. Abrindo a sua vida, o ser que você é, as coisas boas que você deseja para o seu dia, para a sua tarde, para os seus momentos. E você continua na respiração consciente,
intencionando os seus pés firmes na terra. Um ser empoderado, consciente, que está totalmente presente com a sua força, com seus pensamentos, direcionando todo o seu ser para onde você deseja, trazendo a sua vitalidade, o seu bem-estar, a sua saúde física, mental, emocional, para lidar com todos os processos presentes que aconteçam na sua vida. E você se abre para lidar com toda a sabedoria do seu ser, com todos eles, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, familiar, seja lá qual for. Trazendo a consciência de que você não é um ser separado dessas variações do seu dia. Você é um ser único, cada vez mais consciente, trazendo as suas percepções do inconsciente para o consciente, trazendo a clareza do seu ser, cada vez mais plena e alinhada. Então respira essa verdade e sempre que situações difíceis aparecerem, você se conecta com essa verdade, você pode se colocar nessa posição, com o peito aberto, intencionando uma respiração consciente, percebendo a sua vitalidade de energia circulando pelo seu corpo, acalmando os seus pensamentos de obrigações. E sentindo o seu ser conectado à Terra, alinhado, e se dizendo: eu estou pronto para encarar todas as adversidades que aparecem à minha frente, pois eu estou alinhado à força de quem eu sou. Isso irá acalmar a sua mente e lhe trazer de volta à presença. Você toma uma respiração profunda. Mais uma vez. E mais uma vez. Você pode perceber que o seu corpo começa a formigar, as suas mãos, os seus pés, em resposta a esse ser que está vivo, as suas células que respondem e precisam que o seu direcionamento esteja cada vez mais na presença de quem você é. Pode abrir os seus olhos. Se a Rosinha quiser trazer mais um complemento. A gente às vezes acha que a gente precisa de grandes movimentos para nos colocar nessa presença do bem-estar, mas é simples, é fácil. Então é contigo, minha irmã querida. Então eu vou começar por trazer algo para nós, para todos nós. Nós somos a sonoridade das palavras que escolhemos, repetidas em forma de comportamentos, que passam de um estado que habita o pensamento para um estado de ação, traduzindo-se na nossa própria experiência. São como um mapa que vai dando vida aos nossos desejos internos. Eu sou o vento, eu sou água, eu sou fogo, eu sou a terra, eu sou tudo e eu sou nada. Eu abro-me a toda a magia que envolve o meu ser. Eu abro as portas do meu coração. Eu rendo-me à minha alma.
e aceito trazer até mim, até ao todo que existe em mim e em tudo, o maior amor que alguma vez já tenha existido. Eu aceito ser um catalisador da transformação em todo o cosmos. Eu escolhi este pequenino texto que faz parte do livro onde todos nós estamos, vocês também, porque senti que a mensagem do Become Be Kind, que eu vou trazer assim, que ela iniciou por aqui, ela teve aqui o seu nascimento, teve assim a sua concepção. E o Become Be Kind nasceu precisamente por eu escutar o tempo todo na minha mente uma palavra que falava em ser, em escutar o tempo todo uma palavra que eu às vezes estou aqui a tentar traduzir de inglês para português, não é o mesmo sentido, mas vou dizer mesmo assim. Eu escutava o tempo todo uma voz que me dizia Become Be Kind. E eu passava, às vezes, alguns momentos a refletir porque é que eu escutava tantas vezes estas duas palavras que tinham um sentido enorme para mim e que eu sabia que era era a conotação dos meus comportamentos diários. E o Become Be Kind começou a ganhar mais força, mais presença, quando eu percebi que ele seria um movimento que eu teria que trazer para as organizações onde eu estou a trabalhar. E de início, e na maior parte do tempo, eu trabalho muito com mulheres, mas eu tenho-me apercebido que, além deste trabalho que eu faço de recursos humanos e de gestão de pessoal e das organizações, eu tenho-me apercebido que o trabalho não é direcionado somente às mulheres, mas a todas as pessoas que estão à nossa volta, porque quando uma destas ferramentas nos chega, nós apercebemos que trabalhar com mulheres, trabalhar com homens, trabalhar com crianças ou trabalhar com que grupo seja, o que interessa realmente é a forma como nós trazemos e queremos trazer esse nosso trabalho. É a forma como nós nos posicionamos. E como já vai fazer 20 e poucos anos que eu trabalho assim em organizações e que faço este tipo de trabalho, também ao mesmo tempo que há algum tempo fiz também o meu trabalho de psicoterapeuta e tenho formação na área das ciências sociais e nas ciências da saúde, e por isso tive assim umas passagens por a parte das organizações e por uma parte clínica também. Parte essa que nunca deixou também de existir, apesar de agora nos últimos anos ter estado sempre ligada às organizações, mas elas as duas são um complemento e tudo aquilo que nós sempre trazemos connosco acaba por se transformar naquilo que nós somos e naquilo que nós podemos dar à nossa volta. Então a Become Be Kind começou a ganhar uma certa vida, começou a ganhar uma presença maior e o primeiro acontecimento do Become Be Kind foi tornar um sonho real, que foi escrever um livro esse que tem um dos seus principais objetivos era juntar nesse livro não só a minha escrita, os meus textos, mas sim também convidar para estar comigo presente nesse livro algumas das pessoas que fazem parte também do momento em que Become Be Kind começa a nascer, começa a aparecer, e essas pessoas também fazem parte deste meu sonho, fazem parte deste livro, porque essas pessoas inspiram muito e têm trabalhos que elas têm muitos das suas áreas de atuação, tocam também naquilo que eu faço, e por isso este livro é um livro de todos,
e foi o primeiro passo do Become Be Kind. Agora, já o Become Be Kind já se vai tornar em mais, a partir de setembro, vai começar a trazer nestas organizações momentos de formação, momentos de acompanhamento a todas as pessoas que trabalham e que, como já disse, principalmente mulheres, são muitas mulheres que trabalham nestas organizações e que vão começar a ter apoio e que vão começar também a poder usufruir de momentos de formação e de acompanhamento por algumas pessoas que vão fazer parte deste grupo que vai formar o Become Be Kind e que vai andar por todas essas organizações e que vai trazer com certeza também muitas experiências e que vai enriquecer bastante com tudo aquilo que também nós mesmos, nós próprios que fazemos parte do Become Be Kind, vamos poder receber de todos aqueles com quem vamos estar e com quem vamos passar o nosso tempo. E o Become Be Kind dentro das organizações, porque afinal de contas ele agora tem um nome, mas na prática o Become Be Kind sempre existiu, desde que eu me lembro de estar a fazer parte de uma organização e a trabalhar numa organização, eu sempre tive uma frase-chave para mim que quero partilhar convosco, que é: o que nos ensinam os lugares onde nós passamos. Eu gosto sempre muito de estar atenta a todos os lugares onde tenho passado, e com isto quero dizer em todas as organizações por onde tenho passado. Eu gosto de refletir, de estar atenta e de perceber o que é que cada um desses lugares me ensina, me ensinou e me continua a ensinar. Porque, tal como muitos, nós já falámos sobre isto em outro contexto, mas tal como muitas das pessoas que estão assim também como eu a trabalhar em organizações, eu já tive muita vontade em muitos momentos de ter saído deste trabalho. Houve muitas alturas em que eu julguei não pertencer mais aqui a este espaço, mas existia uma voz dentro de mim que sempre me fazia refletir e sempre me dizia que neste meio, no meio das organizações, no meio de todas estas entidades, no meio de todas estas pessoas, como é importante existirem pessoas que refletem, aprendem, pensam e que sabem que é importante trazer outras metodologias, outros métodos, outras ferramentas para estes locais, e para mim foi muito importante vê-lo entre a teoria e a prática, visto que eu tinha estudado muitos assuntos de uma forma teórica, e depois, na prática, muitos deles eu às vezes percebia que estava a fazer o oposto daquilo que tinha aprendido, e então refletia e acabava por reescrever esses meus comportamentos e trazer então a junção de ambas, teoria e prática, e passava então a estar mais atenta àquilo que estava à minha volta. Foi sempre muito importante para mim, como líder nestas organizações, escutar todos aqueles que lá estão, escutar todos aqueles que precisam de algo à minha volta, que precisam de ser atendidos, que precisam de ser ouvidos, que precisam de trazer as suas necessidades, as suas ideias também, e tornar esta relação possível entre líder e as pessoas que estão a trabalhar comigo acabou por ser algo que não era muito diferente daquilo que eu já amava fazer, que eu já olhava para fazer dessa forma, mas algo que também era um bocadinho desequilibrado, no sentido em que eu no início precisava muito de aprender toda a outra parte da gestão que não tinha feito parte da minha formação inicial, e por isso foi muito importante eu ter depois recorrido também a esse tipo de aprendizagem, a esse tipo de formação, porque é muito importante existir um equilíbrio nesta nossa posição de líder
e é preciso às vezes saber dizer que não em determinadas alturas e por dizermos que não, não quer dizer que nós não estejamos a ser alguém que está a escutar e que está a trazer naquele momento algo que é importante para ser definido, algo que é importante para ser transformado nas ações que se vão seguir, e por isso essa foi uma parte que eu precisei de juntar, porque existia um desequilíbrio muito grande no sentido de ser permissiva como líder, e precisei de encontrar esse equilíbrio para que as coisas pudessem também ter um sentido e ter um significado completamente diferente. É muito importante esta frase que eu trouxe há pouco de como é que nós podemos observar cada lugar, porque em cada lugar existem várias áreas e todas essas áreas têm posições que por vezes nós sabemos que não tornam a nossa função fácil, e por isso, tal como hoje já houve aqui partilhas que também trouxeram a toda essa parte, que por vezes não é assim tão bonita, não é? E nós também temos que falar dessas partes, porque essas partes fazem parte dos desafios, elas são os desafios que nós encontramos neste caminho da liderança, não é? E quando nós começamos a escolher uma liderança muito mais consciente, uma liderança através do respeito, da compreensão e de conseguirmos saber que todos fazemos parte de um grupo e que precisamos todos de estar alinhados no mesmo objetivo, numa mesma missão, então essas áreas que eu me referia, que fazem parte das organizações, são áreas, muitas das vezes, sobre as quais todos temos que discutir ações, o que é que se vai fazer, planos, formalizar planos, e muitas das vezes quem está numa posição hierarquicamente superior, muitas das vezes não tem este pensamento assim virado para o consciente, não tem este olhar, e por isso é que eu comecei a entender a importância de alguém com esta visão consciente, não achar que tem que sair destes espaços, porque muitas das vezes o que acontece quando queremos sair destes espaços nada tem a ver com isso, mas sim com partes nossas que nós ainda não entendemos e ainda não observamos. E eu hoje também queria falar um bocadinho sobre isso aqui convosco, que é pedir a quem esteja nestas funções, pedir a quem está nestes locais que possa refletir e que possa trabalhar a sua própria questão, as suas próprias questões, e entender se realmente chegou o momento de sair daquela função, de sair daquela área, ou então se tudo aquilo que vai achar que a vai fazer sair não irá continuar a acompanhar essa mesma pessoa. Por isso, eu peço muito para que quem esteja neste momento com essa vontade, com esse desejo, que possa refletir primeiro, que possa ponderar, que possa trabalhar todas as questões e que possa observar se não é esse realmente o caso que se passa, como também eu tenho vindo a fazer ao longo de todos estes anos, e tenho refletido e tenho-me apercebido que todos os medos, todas as crenças, todas as questões que muitas das vezes vinham a surgir no meu caminho e continuam a surgir, são questões minhas, são questões que eu preciso de olhar, são questões que eu preciso de refletir, e se eu sair do espaço onde estou, elas não vão desaparecer, elas vão continuar a acompanhar-me. Por isso, eu penso que muitas das vezes é isso que acontece e nós achamos que é este trabalho que já não se enquadra no momento em que nós estamos. Eu acho que se enquadra bastante, vai sempre enquadrar-se, mas que precisa de ser transformado, precisa de crescer e precisa de ter novos nascimentos, precisa de ter
novos métodos, precisa de que se possa fazer surgir novas ferramentas, novas metodologias, fazer com que todas as pessoas que trabalham nas organizações possam sentir que estão num lugar feliz, que estão num lugar que lhes permite ser um todo e não que as faz sentir-se escravas no momento em que estão a trabalhar e que depois se reflete naquele desejo tão grande de querer sair dali. É por isso que é preciso reconstruir todos estes métodos, todas estas abordagens e fazer com que nestas organizações se possa ver cada vez mais aquilo que aconteceu agora, no início aqui da nossa partilha, com a nossa querida Gi, que trouxe esta meditação, que já acontece também muitas das vezes, e eu gostaria que acontecesse muito mais nas organizações onde estou a trabalhar. Foi algo que se desenvolveu numa época complicada como foi a pandemia, e nós resolvemos integrar no nosso dia-a-dia algumas destas metodologias, algumas destas técnicas tão boas que nos permitiram ter um desempenho completamente diferente e obter momentos muito, muito agradáveis e sentir que estávamos num espaço próprio, num lugar feliz, como eu disse há pouco, e por isso é isso que nós precisamos de fazer, nós precisamos de acreditar, nós precisamos de fazer parte para que isso possa acontecer num futuro bem próximo, num momento bem próximo de nós. Aliás, nós já estamos a dar os passos para que isso aconteça, já fazemos parte dessa energia e estamos aqui para isso e vamos continuar, independentemente dos desafios que possam surgir, e é claro que nós sabemos que os desafios não vão acabar e se calhar ainda vamos passar por alguns bem intensos, mas o que importa é que nós possamos sempre saber e acreditar que nós temos todo o poder, nós reunimos todo o poder para fazer acontecer tudo aquilo que nós acreditamos que é uma liderança com consciência, uma liderança através da compaixão, uma liderança através do respeito, uma liderança que respeita todas as partes da vida de cada ser que faz parte daquela organização. Porque eu posso vos dar um exemplo que eu muitas das vezes acabo por refletir, que é, vocês todos sabem que nas organizações existem pessoas que trabalham muitas horas, que fazem muito tempo, e eu, como profissional da área da saúde, comecei a entender que eu estava a fazer precisamente o contrário às pessoas que estavam comigo, que eu fazia quando estava na área clínica. Eu dizia às pessoas que tinham que ter mais tempo de família, que tinham que ter mais tempo com os filhos, tinham que ter mais tempo para fazer outras coisas na vida, e depois, quando cheguei às organizações, percebi que o que me diziam ali era que as pessoas não precisavam de ter mais tempo para nada, mas somente para trabalhar. E eu percebi que isto era um conflito muito grande. E por isso, para mim, foi sempre muito importante todas as pessoas que trabalham comigo serem respeitadas por mim, serem escutadas e podermos implementar novos métodos e novas formas de estar nas organizações. E eu acredito muito que isso é possível e não vou desistir de o fazer, certamente. Ah, Rosinha linda. Posso te fazer uma pergunta? Claro, claro. Rosa, é muito lindo ouvir a sua experiência e o movimento do Become Be Kind, né, que você está trazendo agora. E é justamente sobre isso que eu quero perguntar. Porque aqui, quando a gente iniciou esse movimento para trabalhar o corporativo, a gente já foi do corporativo, já trabalhou muito profundamente no corporativo. Não deixa de ser uma empresa o que a gente faz, os nossos movimentos, mas é de uma outra forma, né? E aí, quando a gente sentiu de voltar a trazer esses nossos conhecimentos mais holísticos, né, de movimento de expansão da consciência para o corporativo, a gente percebeu que tem mais pessoas fazendo isso também, né? Tem mais pessoas, pelo menos, querendo fazer esse movimento. No Brasil, esse movimento ainda é bem sutil, ainda está começando a acontecer, mas existe. E eu queria saber da sua experiência na Europa e principalmente pelo que você vê em Portugal, assim,
como você vê esse crescimento desse movimento? Se é uma tendência realmente? Porque a impressão que eu tenho, agora falando bem leigo, tá? No Brasil se trabalha muito, 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 porque se adotou muito a filosofia, talvez se comprou uma falsa filosofia americana, porque lá eles trabalham ainda muitas vezes com das 9 às 5, por exemplo, e no Brasil às vezes passa para 14 horas, mas compram muito uma filosofia de trabalhar enquanto os outros dormem e é meta, 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 senão não cresce. Por quê? Eu vejo porque também é uma forma que o Brasil consegue fazer renda, é uma esperança que tem, né, através de se superar no esforço, mas um esforço que leva ao esgotamento muitas vezes. E aqui na Europa, sempre quando eu venho, a minha impressão, óbvio, eu não trabalho aqui no corporativo, mas eu vejo, conheço pessoas que trabalham, a minha impressão é que se tem uma relação um pouco mais saudável com isso, de ter mais dias, ter alguns dias de férias, de também ter metas um pouco mais equilibradas, de ter uma rotina de trabalho que você possa ter um pouco mais de tempo. Então eu queria saber de você, talvez você conheça um pouquinho mais da Europa do que a gente, mas principalmente de Portugal, como você vê esse movimento aí? É uma tendência também, esse movimento de, né, ser cada vez mais consciente no ambiente de trabalho, de ter mais esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida no corporativo? É assim, hum, aqui como um exemplo, eu tenho aqui uma experiência que eu tive. Há uns anos atrás eu estive a estudar em Londres e durante 3 anos, quase 3 anos, eu estive a fazer uma especialização e eu achava muito interessante porque quando eu estava lá, eu depois fiz uma parte prática. No final dos 3 anos tive que fazer uma parte de estágio prático, não é? E onde eu estava numa organização. E eu achava muito interessante porque as pessoas começavam a trabalhar por volta das 8h30 da manhã e quando chegava aí por volta das 14h30 começavam a arrumar as coisas. E eu pensava assim, uau, já estão a guardar as coisas, se calhar já vão acabar de trabalhar. Ao princípio, quando eu estava ali a observar, ainda como observadora. E então, como eu tinha assim depois já mais intimidade com algumas das pessoas, eu comecei-lhes a perguntar. E o mais engraçado foi que elas me referiram que vocês lá em Portugal julgam que trabalhar mais horas é mais eficiente, mas estão enganados, porque vocês já estão a trabalhar, na maior parte, quando passam um determinado número de horas, vocês não estão a trabalhar, vocês só estão a cumprir um horário. E nós aqui não, nós trabalhamos o que temos a trabalhar neste período e depois a seguir ainda vamos ter uma parte da nossa vida no dia, porque entretanto em Londres, como está sempre a chover, não é? E como o tempo fica, os dias às vezes são muito, na maior parte do tempo são muito mais pequenos, então eles saíam àquela hora, porque entretanto ainda iam ter outra parte da vida, porque já tinham feito todo o trabalho que tinham que fazer. Cá em Portugal, é por isso que eu estava a dizer que é muito importante que pessoas como nós, com a nossa visão, com o nosso olhar, com a nossa consciência, é muito importante que nós possamos continuar a estar ligados às organizações, porque continua-se a trabalhar imensas horas, continua-se a ter que estar a corresponder a perfis que façam isso, porque se não fizerem já não são muito úteis para o trabalho, e só quem está há muito tempo e só quem está sempre disponível é que é muito importante. Isso tem sido uma luta muito grande minha, porque como podem imaginar, alguém contra uma corrente inteira, É por vezes verdade. não tem assim muito boas experiências, mas por isso é que eu tenho vindo a sentir a importância de alguém assim como nós poder estar nestes espaços para deixar um dedinho a pouco É, e pouco e que isto se torne em algo real, porque continua a ser assim muito mais do que aquilo que é permitir a todos que possam ter mais partes da sua vida do que ser só o isso, trabalho. isso que você trouxe é muito importante, Rosa, porque nós, né, nessa posição de líderes e gestores, acho que um dos principais desafios de um líder, que quando ele não é o CEO, e mesmo assim dependendo do CEO também tem a pressão dos acionistas, mas um dos maiores desafios de um líder é lidar com a pressão que vem de cima, né, dos seus próprios gestores, né, ou seja, do CEO, das pessoas que estão acima,
mas equilibrar essa pressão para trazer o que você acredita e transformar, né, o seu ambiente para que esse ambiente também possa, né, ser um ambiente acolhedor para as pessoas. Você concorda com isso? Como é que, dê uma dica para as pessoas como lidar com essa pressão de cima e não repassar simplesmente para as pessoas que estão, né, sob sua gestão? Bem, bem, algumas coisas talvez não sejam muito interessantes para eu dizer, porque eu às vezes considero-me que eu não sou assim lá muito. Às vezes considero que não tenho assim muito juízo nessa minha posição, nessa função. Só que como eu também tenho muito uma parte desafiadora, que é eu acredito muito em algo, e se isso é algo que vai ser uma mais-valia para um grande número de pessoas naquela organização, então o que eu faço é eu não desisto daquilo, independentemente de quem está contra mim. E Olha só. todos os que estiverem acima de mim podem, eu vou encontrar uma forma, eu encontro uma estratégia de Sim. lhes mostrar que aquilo que eu estou a querer trazer já há algum tempo vai-lhes dar muito mais do que aquilo que eles acreditam. E o que acontece é que eles continuam, passado isso, o que acontece é que eles continuam a insistir comigo para eu voltar à outra parte, que é tal aquela frase que nós conhecemos que é quando estás numa nova energia, tudo o que está na antiga vai continuar a chamar, não é? Então, o que é que acontece? Eu acabo por conseguir trazer alguma ideia, algum método diferente que não era habitual. Existe uma grande resistência, muito mesmo, existe ali um grande desafio, mas eu consigo implementar aquilo e o que é que acontece? Durante não sei quanto tempo eu vou estar constantemente a ser desafiada por eles, sempre para me perguntarem, para me questionarem se não é melhor voltarmos ao anterior. E eu vou ter que ser persistente, eu sou persistente, até eu conseguir que geralmente isso acaba quando eu já tenho nova ideia para algo diferente. Então, quando eu já tenho uma nova ideia, aquela parte eu já sei que ela já está a funcionar porque eu já estou interessada em começar um novo desafio. Então, eu venho com algo novo e eles acabam de se esquecer do anterior. Mas a minha partilha, o que eu posso dizer é que eu gosto muito daquilo que eu faço, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu gosto muito de fazer parte de algo que possa trazer a todas aquelas pessoas um, melhores condições, que possa Sim, trazer a todas aquelas pessoas a oportunidade, não de eu lhes ensinar, porque eu saiba mais do que elas, não é isso que está em questão, é só de eu as relembrar que existem mais partes na vida do que aquilo. Então, elas acabam por fazer o trabalho de uma forma muito mais consciente, elas acabam por fazer o trabalho de uma forma muito mais presente uhum, e acabam por perceber que também todas as outras partes são importantes. sim, Porque o que acontece é que estes antigos dirigentes, estes antigos líderes, estes antigos gestores achavam que, e continuam a achar, que manter as pessoas prisioneiras de acreditarem que têm que fazer tudo aquilo que eles impõem era o que estava certo. E o que nós precisamos de fazer acontecer agora e precisamos de transformar é que isso já não sim. pode existir nesta altura. Isto já não pode existir, nem muito menos continuar a ser praticado. Por isso é É, que nós investimos para isso acontecer. e eu queria te perguntar rapidinho, então, meu amor, assim, o que que tu traria de dica para gente trazer mais consciência e humanidade para quem lidera nesse mundo tão acelerado, tão corrido e cheio de pressão? Eu acho que, como sempre achei, eu acho que existem elementos que são fundamentais para serem tocados por esta, entre aspas, magia. E esses elementos são os líderes. Porquê? Porque os líderes, quando são tocados, eles levam com eles aquilo que eles sentem que realmente é a sua verdade, ou seja, é a verdade que abraça a humanidade, é a verdade que presenteia a humanidade com compaixão e com respeito. Por isso eu acho que o mais importante deste trabalho, o mais importante de todo este trabalho que vocês também deram início, é tocar os líderes, é tocarmos nos líderes. Porquê?
tal como quando nós falamos nas crianças, é importantíssimo começarmos a tocar nas crianças e quem trabalha com crianças começar a trabalhar com elas desde pequeninas para que elas possam ser estas pessoas que depois chegam a adultos conscientes e que fazem parte das organizações, mas que já trazem com elas toda essa diferença. Então, eu acho que nós precisamos de tocar nos líderes, pegar e trazer-lhes todas as ferramentas, todas as metodologias que podem existir e que podem acontecer, que eles muitas das vezes desconhecem, mas que fazem toda a diferença. Gratidão, meu amor, que coisa linda a sua fala, o que você trouxe, a visão também, né, que é tão importante para a gente trazer o que está acontecendo aí no outro lado, né, do oceano, e mais do que tudo, saber que, apesar do oceano, o oceano, como eu já falei em outros momentos, o oceano que tanto parece nos separar é o que nos ligou, né? Portugal, Brasil, o mundo inteiro. Então, muito obrigado de novo. Eu queria que você trouxesse suas últimas considerações, principalmente falando do seu projeto, né, do Become Be Kind, que eu tenho certeza que vai se espalhar muito e a gente está junto aqui nesse trabalho para fazer isso acontecer. E sempre, sempre, sempre a Nova Gaia Hub, os nossos movimentos estão abertos, a você, e você sabe que você está dentro desse projeto tanto quanto a gente. Então, Eu queria muito. Nós sabemos que quando nós trazemos algo, e quando nós trazemos algo assim desta forma, assim como nós estamos aqui agora, presentes aqui com todas as pessoas que estão connosco e para nós próprios, eu queria, eu queria muito trazer algo que, como eu digo, é um sonho, mas os nossos sonhos são parte daquilo que nós já queremos que aconteça e estamos só ali no caminho de vermos como é que é todo o processo. Então eu quero muito convidar-vos e quero muito que aconteça no próximo ano, cá em Portugal, um encontro onde nós possamos ter muitos líderes presentes e onde nós possamos ter muitas pessoas que fazem parte deste trabalho e muitas que ainda irão fazer, que possam trazer testemunhos e partilhas, que possam partilhar novos métodos, novas experiências, mais valias para todas estas organizações, para todo este nosso planeta, para este nosso lindo mundo. E eu quero desde já deixar aqui presente, para que fique assim com um certo peso de acontecimento. Eu queria deixar aqui presente isso que é convosco e com a vossa ajuda, com a vossa presença. Eu gostaria muito que nós organizássemos em conjunto um encontro um encontro assim bem grande deste tema. E quero também agradecer-vos muito, muito, porque este tema era um tema que eu pouco podia juntar a esta parte que também me define como ser, não é? Estou a falar da parte também espiritual, estou a falar desta parte holística. Eu podia estar numa parte, mas não tinha muitas pessoas à minha volta com quem eu pudesse trazer ambas as partes. Então, como vocês podem imaginar, além de ter acontecido convosco, que aí já é saber que se agradece ainda mais porque não podiam ser outras pessoas. Por isso eu estou muito agradecida por vocês estarem envolvidos neste tema, neste projeto que para mim diz tanto. É muito, mas mesmo muito especial e muito importante poder trazer ambas as partes e serem só uma. Eu esperava por isto há muito tempo, ainda bem, porque assim tudo o que nós pensamos está a tornar-se, como nós sabemos, real, não é? E há muito que eu tinha essa grande vontade de que alguém unisse estas duas partes, pois ora já está, já aconteceu, agora daqui para a frente é fazer mais acontecer e termos, porque eu acho que é muito preciso, é muito importante que as pessoas possam ter estes momentos, estes encontros. E eu conto convosco maravilha. para isso e até para falar mais sobre isso. Maravilha, meu amor. E você sabe que o seu convite é um chamado para nós, né? Você é só uma porta-voz para a gente receber o chamado e seguir. Então, mais do que aceito,
Vamos fazer esse movimento assim todos juntos e com mais e mais pessoas que sentirem, porque a gente sabe que esse movimento a gente está mexendo num pontinho que tem tanta gente que, né, muito ansioso por isso, e você é mais uma das pessoas que fala, eu estava querendo falar sobre isso, já estava há muito tempo no meu campo aqui, eu não sabia como. Então, muito obrigado de novo, Rosa, o chamado está aceito, e você sabe que você está no nosso coração, em breve a gente volta a falar novamente. Tá, antes da Rosinha ir Obrigada. embora aqui, Rosa, peraí, olha só. A Eliana tá dizendo aqui no chat, ó, vamos sonhar juntos além mar. Então pronto, né? Você já deu o pontapé inicial aí. É. Já estamos sonhando Exato. juntos além mar, né? E tem uma fala interessante aqui, Vini, dá licença aqui só para trazer para Rosa e ela Claro, partir. claro. A Jaque está dizendo assim, ó, eu vivi ou sobrevivi muitos anos Acho que está falhando um no pouquinho. calçando espaços fora da rotina, Ana, trabalhando no meio da natureza, entre as árvores e os passarinhos, né? E é muito do que você também já comentou em alguns outros momentos, né, Rosa, de experiências que você teve com as tuas equipes de trabalho, de levar as equipes para o meio da natureza, para meio de espaços, né, diferentes, para desenvolver a criatividade, solução de problemas e, enfim. Você quer compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui só para conectar com a fala da Jaque? Sim, eu já tinha partilhado convosco que, além de eu de ser algo muito dentro em mim, não é? Que sempre existiu em mim, mas nas organizações era um bocadinho, não era muito bem visto, assim, trazer algumas metodologias, assim, algumas diferenças, alguns costumes. E houve, na época da pandemia, não é? Da nossa famosa pandemia, eu achei que era o momento exato para eu poder fazer acontecer esses momentos. E como nós tínhamos espaços propícios para que isso acontecesse, então nós fizemos trabalhos muito, muito bonitos, trabalhos que nos proporcionaram momentos que nem sequer nos recordávamos daquilo que estava a acontecer. Nós conseguimos fazer, acho que a maior parte das pessoas que estavam ali naquelas organizações nunca tinham tido um trabalho assim tão direcionado a si mesmas, e por isso foram experiências muito, muito importantes, numa grande mais-valia que eu acho que não deveriam ficar num momento, sim, deveriam de ser sistemáticas em cada organização. Cada organização devia criar esses momentos, porque esses momentos fazem com que o trabalho seja completamente diferente e, aliás, ao contrário daquilo que a maior parte dos dirigentes possam imaginar, que estão enganados, faz com que o trabalho tenha uma forma de acontecer muito, mas mesmo muito mais efetiva. Por isso, quando as pessoas estão bem, as pessoas dão aquilo que sentem que estão bem. Portanto, é importante elas estarem bem para que o trabalho também possa ser assim. Por isso é importantíssimo trazer para as organizações esses momentos e esse espaço para isso acontecer. Maravilha. Obrigada, querida. É como a Eliana fala aqui também, assistir os colaboradores para que possam viver fluido e harmônico. Então é o que a gente está provocando aqui de alguma forma, e muitos dos que vieram aqui conversar conosco hoje, assim como você, já estão praticando, né? E isso é maravilhoso, é assim que a gente está criando uma nova realidade. Gratidão, Rosinha, pela tua participação aqui. Vini, Gi. Maravilha, obrigado, Rosinha. Até a próxima e ano que vem estaremos aí em Portugal, então, reforçando esse movimento. Um beijo, meu amor. Beijos. Gratidão.